No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre diferença de potencial, voltagem e trabalho de força elétrica, sempre em um campo elétrico, certo? Para entender um pouquinho isso, a gente precisa diferenciar o que é voltagem dentro da eletrodinâmica e o que é voltagem dentro da eletrostática. Então vamos lá. Na eletrodinâmica, se eu pensar numa diferença de potencial ou voltagem, eu estou imaginando um circuito elétrico, por exemplo, um circuito onde eu tenho uma bateria 12 volts, um interruptor e duas lâmpadas. O que significa essa bateria ter 12 volts? Né? Então, o que significa uma lâmpada incandescente ser 110 volts ou um chuveiro elétrico ser 220 volts? Para a gente entender isso, a gente precisa lembrar o que é volt. E volt é uma unidade que fala sobre joule por coulomb, ou seja, é uma unidade que fala o quanto de energia aquela carga ou cada unidade de carga tem para gastar naquele circuito, certo? Então, se eu imaginar aí um chuveiro 220 volts, significa que aquela corrente elétrica que está passando por dentro do chuveiro, cada unidade de carga, cada coulomb, teria 220 joules para gastar nos elementos resistivos do circuito, certo? Agora, se eu pensar na eletrostática, talvez isso mude um pouco. E para entender, eu preciso me perguntar o porquê que existe corrente elétrica. Em outras palavras, o que faz aquele elétron que estaria parado, ou estaria, enfim, não estaria num movimento ordenado, o que faria aquela série de elétrons desordenados seguirem uma direção única e andarem pelo circuito? Ou seja, o que faz algo se mover? E, basicamente, o que faz algo se mover é a presença de uma força. Então, se eu pensar num elétron, eu vou ter uma força elétrica que vai fazer com que esse elétron saia de um lugar e se encaminhe para o outro. Só que a gente já sabe que a força elétrica ela é a manifestação de um campo elétrico, ou seja, só existe força elétrica se existe um campo elétrico dentro daquele fio, certo? Então, que campo elétrico é esse? Quando eu ligo uma bateria num circuito, eu estou gerando ali dentro um campo elétrico que faz com que aqueles elétrons sigam em um movimento ordenado através do fio, chegando até até o teu aparelho eletrônico e por aí vai, certo? Só que esse elétron vai sair de um ponto e chegar no outro, ou seja, ele vai sair do ponto A e se encaminhar até o ponto B. Se eu imaginar que aquele elétron estava parado antes, ou enfim, aproximando para como se ele tivesse parado antes, eu acabei variando a energia cinética dele, ou seja, eu acabei fazendo com que aquela distância que ele percorresse só fosse percorrida porque existe uma força elétrica que faz com que ele ande naquela direção. Eu acabei aumentando a energia daquele elétron. Só que, na verdade, quem aumentou não foi a força elétrica, e sim foi o trabalho dessa força. Então, o trabalho da força elétrica que foi responsável por aumentar, por variar a energia daquele corpo. Então, agora eu consigo ressignificar o que a gente vai entender por diferença de potencial. Se eu pensar na eletrostática e eu imaginar uma pilha de 1,5 volts, vamos tentar entender o que significa isso. Quando eu ligo cabos aí nessa pilha e faço um circuito elétrico, nessa pilha de 1,5 volt, o que eu estou falando? Eu estou falando que o trabalho associado ao deslocamento daquela carga no circuito, então aquele trabalho associado a esse deslocamento vale 1,5 joule para cada coulomb de carga que eu estiver estudando. Ou seja, a diferença de potencial elétrico ou voltagem, ela vai medir o quanto de trabalho eu tenho envolvido no deslocamento daquela carga ou daquela unidade de carga no circuito ou nessa região de campo elétrico. Então, se eu imaginar, por exemplo, um campo elétrico uniforme, um capacitor, e eu quiser fazer com que esse corpo saia do ponto A e chegue até o ponto B, ele só vai sair do ponto A e chegar até o ponto B estando parado se existir uma força elétrica que vai fazer com que ele saia do ponto A e se locomova até o ponto B, certo? Se eu quiser saber a diferença de potencial entre o A e B, eu já sei que a diferença de potencial ela é o trabalho associado ao deslocamento AB sobre a carga que eu estou estudando. Se eu mexer um pouquinho nessa equação e isolar o trabalho, eu vou ver que o trabalho vai ser o produto do módulo da carga vezes a diferença de potencial entre esses dois pontos que eu estou estudando. Tudo bem? Então agora a gente ressignificou o que é voltagem ou diferença de potencial elétrico. Agora vamos tentar entender um pouquinho como relacionar com as grandezas que eu já tinha, campo elétrico, por exemplo. Então, se eu imaginar esse mesmo capacitor em pé, eu tenho uma carga, por exemplo, positiva, que vai sair da placa A e vai chegar na placa B, o trabalho associado a esse deslocamento vai ser o trabalho da força elétrica, certo? Só que o trabalho de uma força, você já sabe calcular, é sempre o produto da força pelo deslocamento, pelo cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento.
Nesse caso, a força está para a direita e o deslocamento também está para a direita. Ele sai da placa A e chega na placa B. Então, nesse caso, o cosseno vai ser o cosseno de 0, que é 1, certo? Só que o trabalho, para fazer com que esse elétron saia do A e chegue até o B, o trabalho da força elétrica, vai ser o produto da carga vezes a diferença entre essas duas placas, diferença de potencial. E se eu pensar na mecânica, vai ser o produto da força vezes o deslocamento, que nesse caso é a distância AB, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois caras. E esse cosseno vale cosseno de 0, que é 1. Se eu simplificar essa equação, eu vou ter aí que a carga vezes a diferença de potencial entre essas duas placas vai ser a carga vezes o campo elétrico vezes a distância AB. Posso cancelar essas cargas porque eu vou dividir os dois lados pela carga Qzinho e ela não é 0, então eu posso dividir. E eu chego à conclusão que a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B vale o campo elétrico, nesse caso uniforme, vezes a distância AB. Essa equação só serve para um campo elétrico uniforme. Tudo bem? Então, se eu pensar num capacitor, essa equação vai servir. Ela pode ser aplicada. Bom, eu vou calcular agora o trabalho da força elétrica em 3 situações. Tá? Na primeira situação, a partícula vai de A até B, na segunda de B até C e na terceira de A até C. Então, para calcular esse trabalho para essa partícula aí de A até B, eu preciso primeiro desenhar a força elétrica, que está para baixo, porque o campo elétrico está para baixo, é uma carga positiva, então tem a mesma direção e sentido. E o trabalho de AB vai ser o produto, deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui, o trabalho de AB vai ser o produto da força elétrica, vezes a distância AB, que é o deslocamento nesse caso, vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre a força que está para baixo e o deslocamento que também está para baixo. Ou seja, nesse caso é o cosseno de 0, que vale 1. E a força elétrica é o produto de Q vezes Z. Então, a gente chega à conclusão de que o trabalho para essa partícula aí de A até B vai ser Q vezes Z vezes distância AB. Guarda essa informação. Vamos calcular agora o trabalho na segunda situação, para ele ir de B até C. Vamos pegar aqui, o trabalho para ele ir de B até C vai ser, de novo, a força elétrica, que nesse caso continua para baixo, porque o campo continua para baixo, é uma carga positiva, só que o deslocamento está para a direita. Então, isso aqui vai ser força elétrica vezes distância de B até C, vezes o cosseno de um ângulo. Só que é o ângulo entre a força que está para baixo e o deslocamento que está para a direita. É um ângulo, então, 90. Isso aqui é cosseno de 90. E cosseno de 90 é 0. Então, o trabalho para ele ir de B até C vale 0 joules. Ótimo. Guarda essa informação. E, por fim, na terceira e última situação, eu quero que ele vá de A até C. E para ele ir de A até C, eu preciso primeiro desenhar a força elétrica, que continua para baixo, pelos mesmos motivos que no exercício no item anterior. Só que eu quero que ele faça a trajetória em laranja, A até C. Então, vamos lá. O trabalho para ele ir de A até C vai ser a força elétrica, vezes a distância AC, vezes o cosseno de um ângulo. E esse ângulo é o ângulo entre... deixa eu desenhar em laranja aqui, entre a força elétrica que está para baixo e o deslocamento, que é a hipotenusa desse triângulo. Então, na verdade, para eu calcular o cosseno desse cara, o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, que é DAB, certo? É esse cara aqui, sobre a hipotenusa, que é DAC, que é esse cara aqui. Esse é o cosseno de θ. Então, agora eu continuo. Trabalho de AC vai ser força elétrica, que é Q vezes Z, vezes distância entre A e C, vezes o cosseno de θ, que é a distância AB, sobre distância AC. E aí a gente vai e chega à conclusão de que DAC e DAC vão cortar. E aí o trabalho para esse cara aí de A até C vai ser o produto de Q vezes Z, vezes a distância AB, que é a distância vertical.
e que, por sinal, você acabou de chegar no mesmo valor, da primeira situação. Trabalho de AB é Q vezes E vezes DAB. Trabalho de AC é Q vezes E vezes o mesmo DAB. Ou seja, a conclusão que a gente tira é que, na verdade, para você calcular o trabalho, independe da trajetória. Ele pode fazer qualquer trajetória que você quiser. O que importa é o ponto inicial e final, e a distância que você vai usar não é a distância, de fato, que esse cara vai ter, mas é a distância vertical, ou seja, é a distância entre esses dois caras. A gente vai melhorar um pouquinho mais para frente que distância é essa, a gente vai dar um nome para essa distância, tá? Mas a distância que importa não é a distância na diagonal, mas a distância vertical. Se eu falar de um capacitor agora na vertical, a distância que você quer vai ser a distância horizontal, tudo bem? É a distância que você quer entre essas duas retas que fazem 90 graus com as linhas de campo do campo elétrico uniforme. A gente vai melhorar um pouquinho essa definição mais para frente.